estamos começando mais um Desdobra, o programa da URGS TV, realizado em parceria com a Secretaria de Comunicação Social da Universidade. Também estão envolvidos no projeto os veículos de comunicação da URGS, Jornal da Universidade, Rádio da Universidade, URGS TV e Assessoria de Imprensa. O objetivo do Desdobra é justamente esse, a partir de um convidado especial, falar sobre assuntos que hoje será a física e desmembrá-los através de uma conversa informal e divertida. Hoje a gente tem aqui conosco o Natan William Lima, que é professor do Instituto de Física e doutor em ensino de física, e também os meus colegas jornalistas, entrevistadores, Tatiane Lucráfica e Marcelo de Souza. Eu vou começar então, Natan, fazendo uma primeira pergunta, que é o terror dos estudantes. Me ver aquele quadro gigante, cheio de fórmulas. Por que estudar física e começar tão cedo? Boa tarde, pessoal. Prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. E a resposta para essa pergunta, ela muda ao longo do tempo e também tem várias respostas possíveis. A perspectiva que a gente vem trabalhando dentro da universidade, dentro da licenciatura em física, é entender que a ciência ela atravessa os principais problemas contemporâneos. Então, muitas das questões sociais que a gente enfrenta hoje têm uma dimensão científica. E aí é importante que os alunos saibam o que é ciência, como ela funciona, mas também ter noção de alguns conceitos científicos que empoderem essa pessoa, que deem capacidade dessa pessoa participar do diálogo público. Então, por exemplo, a gente teve a questão das enchentes em Porto Alegre. E eventos climáticos extremos são associados às mutações climáticas. A pessoa precisa ter alguns conceitos de física, temperatura, calor, pressão, questões estatísticas, para poder interpretar esses dados e se posicionar. Então, a gente entende hoje que o ensino de física, o ensino de ciências, é uma forma de promover cidadania. E o ensino somente de resolver equações, resolver problemas, por si só, ele não oferece isso. Mas ele é uma parte importante dessa formação para que o aluno se sinta habilitado a participar desse debate mais amplo. A gente fala especificamente do ensino médio, como é que a física entra ela está no currículo e ela realmente, como a Nicole falou, ela tem esse clima de ódio, de raiva, de difícil. E a sua formação também passa pelo doutorado em ensino de física. Uhum. E como é que você acha que ainda é possível melhorar um pouco esse ensino de física para que ele seja mais atraente, principalmente para esse público mais jovem, do ensino médio? Uhum. A gente tem, isso é uma questão bastante tensa dentro da educação, porque por um lado tem o desejo da comunidade de educadores e da pesquisa em educação em ciências, e por outro, tu tem uma tensão causada pelos próprios testes de avaliação de entrada para a universidade. Então, os testes acabam sendo conteudistas, e isso é o que acaba, de alguma maneira, determinando a decisão das escolas de como ensinar física. Então, primeira coisa, talvez seria até um passo importante a gente pensar enquanto universidade, ou enquanto sistema educacional federal, como é a forma de acesso que a gente está promovendo para a própria universidade. Porque enquanto for uma prova de conteúdos, ou de memorização que vai fazer o ingresso, as escolas vão continuar com o ensino propedêutico, que a gente tem tentado combater nos últimos tempos. O que se pode fazer, e aí a gente encontra iniciativas sobre isso, primeiro, desde questões mais metodológicas, como, por exemplo, utilizar uma diversidade de metodologias ativas, mas até realmente repensar o que é esse ensino de física, e partir, por exemplo, de questões socialmente relevantes, que a gente chama de questões sociocientíficas. Então, por exemplo, eu posso pegar, como eu comentei, o caso da enchente, o próprio caso da mutação climática, mudança de temperatura, e partindo de um tema relevante ou de uma notícia, começar a desmembrar quais conceitos de física a gente pode trabalhar. E aí começar a ter um ensino de física voltado para algo concreto no mundo, e não simplesmente para memorizar e saber resolver exercícios. Eu trabalho com história e filosofia da ciência, então uma abordagem possível também é tentar de alguma maneira humanizar essa ciência, mostrar não como um conjunto de fatos, mas mostrar quais são as pessoas que estavam envolvidas, com quais interesses, como que isso foi construído, quais dilemas, quais equívocos aconteceram, e mostrar que a ciência é uma prática humana também. Então, acredito que humanizar a ciência pode ser um caminho também para tirar esse aspecto que aterroriza as pessoas. E falando em humanizar a ciência, para quem está assistindo a gente tem um conhecimento muito pequeno sobre o que é a física, de que forma a popularização desse conhecimento, que tu usa teu canal no Instagram para fazer isso, pode tornar
o conhecimento da física mais acessível para pessoas que têm pouquíssimos conhecimentos sobre esse assunto. Isso é muito interessante, assim. Hoje mesmo na área da licenciatura, a gente separa os espaços formais dos espaços não formais de aprendizagem. Então, quando a pessoa vai para a escola, ela está num espaço formal e vai aprender física seguindo um certo currículo. Mas existe uma abundância de espaços não formais, e normalmente a gente pensa, por exemplo, em museus científicos, né, onde a pessoa vai para ter um primeiro contato, para aprender alguns conceitos, né, e gerar interesse ou uma atitude positiva em relação à ciência. No mundo contemporâneo, esses espaços não formais acabam, né, de alguma maneira, ampliando também para as redes sociais e para o mundo virtual. E aí vem uma preocupação muito forte nossa dentro do Instituto de Física, que é como que a gente compete pelo espaço da opinião pública, né? Porque as pessoas têm uma certa quantidade de atenção e de tempo disponível, e isso está sendo, de alguma maneira, bombardeado por vários interesses. Como é que a gente participa disso de alguma forma e chama atenção para a ciência? Então, hoje, dentro do Instituto de Física, a gente tem o CREF, que é o Centro de Referência para o Ensino de Física, tem a página do Instagram do CREF, e eu tenho a minha página pessoal. E a gente faz posts falando sobre física, falando sobre temas que a gente entende que sejam de interesse para a sociedade, e chama atenção para o que é a ciência, ou para falar de algum conceito, mas também a gente tem batido muito na tecla da ideia de recuperar a confiança na ciência e recuperar a confiança na comunidade científica, nas instituições de ensino, na própria universidade, né? Então a gente viu nos últimos anos uma certa degradação da imagem da universidade na opinião pública, né? E ataques contra a universidade. E aí a ideia é utilizar as redes sociais para mostrar que conhecimento está sendo produzido, por que esse conhecimento é confiável e como ele pode ser útil na vida das pessoas. Então, diferente de um espaço formal onde a pessoa vai aprender, né, de forma contínua e com avaliação, por exemplo, no espaço não formal a gente está preocupado em alcançar as pessoas e criar um caminho de comunicação, para que talvez isso possa direcionar a atenção dela para futuras ações. Natan, quando me chamaram para participar do programa, me disseram que tu era um influencer. Eu queria que tu me explicasse como é que é esse teu trabalho e se tu te considera um influencer ou um cientista. Tá bem. É uma boa pergunta. Algumas pessoas, quando eu vou pela universidade, me dizem que eu sou o blogueiro da física, né? E eu tinha um perfil pessoal no Instagram, né? Meu perfil com os amigos, sei lá, 500 seguidores, né? E faz uns 3 anos que eu decidi começar a falar de mecânica quântica. E a ideia de falar de mecânica quântica é justamente porque se tu digitar mecânica quântica no Instagram, ou quântica, vai aparecer uma série de perfis que usam essa terminologia, mas falam coisas que não são mecânica quântica. E mais do que isso envolve muitas vezes a oferta de produtos ou serviços que têm uma roupagem científica, mas que não são científicas. E aí, né, pegando ainda a pergunta anterior, a minha ideia era, será que eu consigo competir nesse espaço aberto? Será que eu consigo falar de quântica a partir da ciência, a partir da comunidade, tentar alcançar as pessoas? E foi uma curva de aprendizado, está sendo até hoje, porque o algoritmo tem uma vida própria, né? E é completamente diferente do que a gente faz na sala de aula. Tentar dar uma aula no Instagram não funciona, simplesmente não entrega para ninguém. Então faz 3 anos que a gente está aprendendo o que funciona, e muitas vezes o algoritmo ele nos leva para fazer coisas que talvez não era o que a gente pensava no início. Então é uma tensão entre o que eu quero oferecer e o que eu preciso fazer para ter alcance. Tem dado certo, hoje o meu perfil está com 45 mil seguidores, né, segue crescendo, mas é muito difícil saber que público a gente está alcançando. Eu sei que eu estou conseguindo alcançar mais pessoas, mas eu sempre tenho a dúvida se eu já não estou falando para convertidos. Porque quem chega até mim já são pessoas que tinham simpatia pela ciência. E o meu objetivo inicial era furar a bolha e chegar em quem não estava ligado à ciência. E eu não tenho certeza ainda o quanto isso é possível pela própria estrutura que as redes sociais funcionam. Mas a gente vem tentando, né, vem fazendo testes de como que a gente tenta furar a bolha, né? E a gente sabe isso pelo número de haters que aparecem quando a gente consegue fazer isso. Então, nesse sentido, acho que dá para dizer que em alguma medida a gente consegue influenciar minimamente assim um grupo social. Queria então entrar nesse ponto. Vocês fizeram recentemente um conteúdo sobre astrologia, comparando astrologia e astronomia, né? Queria que tu me explicasse de onde veio a ideia, né, desse post e como é que vocês lidaram com a repercussão, porque esse assunto é bastante criticado, geralmente, quando ele surge nas redes sociais. Legal. Então, eu tenho um amigo meu, um grande amigo, que é professor de física e dá aula no ensino médio e em cursinhos pré-vestibular. E uma vez eu assisti uma aula dele, era a primeira aula do ano,
E a primeira aula do ano dele, sempre em qualquer escola que ele começa, ele pergunta para as pessoas, qual é teu signo? Daí a pessoa diz, eu sou de Gêmeos. Eles, bom, ser de Gêmeos significa que o Sol está na constelação de Gêmeos no dia, no horário que tu nasceu. Daí ele abre um mapa, né, que a gente tem lá um Sky Map, bota a data de nascimento e o Sol não está em Gêmeos, está em Touro. Diz, mas se não era de Gêmeos, deu Touro. E aí começa a mostrar e não bate as constelações com a posição do Sol. E aí tu volta para 500 antes de Cristo e bota a data de nascimento da pessoa, só que com o ano 500 antes de Cristo. E aí o Sol estava em Gêmeos. E aí o Sol da outra pessoa que é virginiana estava em Virgem. E isso se dá pelo fato da Terra ter um movimento de precessão, que é o eixo de rotação da Terra, que dura 26 mil anos. Então, em 2.500 anos, dá para migrar mais ou menos uma constelação para o lado. Então, quando foi pensado esse ciclo de constelações, que seriam as constelações pela qual o Sol passa, isso já não bate mais. E aí a ideia do post era pegar essa aula, né, que o Bruno fazer essa brincadeira de entrevistar as pessoas e explicar a questão da precessão. Quando a gente fez isso, o post teve um alcance gigantesco, deu um super engajamento e, ao mesmo tempo, teve a repercussão do pessoal da astrologia contra-argumentando o que a gente colocou. E aí é interessante, assim, porque a nossa perspectiva é tentar trazer um viés histórico, né, dizer, olha, astrologia e astronomia nascem do mesmo berço e, originalmente, a ideia era pensar que a posição do astro, numa certa posição do céu, afeta a vida da pessoa. Do ponto de vista científico, hoje, o céu não bate mais com as constelações da astrologia, tanto que tem uma 13ª constelação, que é o Fiuco. Do ponto de vista da física, não tem nenhuma chance de um planeta afetar a personalidade da pessoa, porque um argumento, às vezes, que as pessoas usam é, se a Lua afeta a maré da Terra, por que não vai me afetar? Só que a maré é uma força que depende da extensão do corpo, então a força de maré do médico sobre o bebê é maior do que a força da Lua sobre o bebê, então a posição do médico na sala é mais importante, a rigor, né, se fosse ter algum efeito. E, por fim, né, a gente mostra que tem estudos que tentam fazer análise estatística e mostram que a previsão feita pela astrologia acerta tanto quanto um gerador aleatório. Então, não existe efeito estatístico, né, de ter o astro em uma certa região do céu afetar a personalidade da pessoa. Isso gerou um estresse enorme, assim, porque, claro, daí as pessoas trazem outras interpretações para a astrologia. Se tu quiser encarar a astrologia como um conjunto de crenças, como uma filosofia, né, e tá tudo bem. Isso foi que eu comentei post a post de cada hater, assim, tá tudo bem tu querer, né, seguir essa filosofia desde que tu tenha consciência desses elementos todos que tu está falando, né? Então, se tu entende que nada disso está funcionando por esses motivos, como tu te relaciona com esse conjunto de crenças é uma opção pessoal da pessoa. Assim como tu pode ter uma religião, enfim. O que cabe a nós, enquanto cientistas, é mostrar que, do ponto de vista da ciência e da física, isso não faz sentido nenhum. E aí cada um decide como achar melhor. Aproveitando essa deixa, eu queria te perguntar, então, o que é física e o que é física avançada e por que é importante a gente estudar isso? A física, ela nasce como filosofia natural. Né? E ela nasce muito próxima da própria noção de filosofia. Então, surge junto com o desejo da humanidade de tentar explicar o que é a natureza e o que é a própria realidade. A partir do que a gente chama de revolução científica no Renascimento, começa a ter uma separação mais nítida entre o que seria a filosofia e o que seria a física. Essa separação se dá, em princípio, né, depende muito do filósofo que vai discutir isso, mas a física é um conjunto de proposições que fala sobre a realidade e que tem um jeito específico de funcionar. A gente sempre vai pegar estas proposições e vai confrontar com a realidade dos experimentos. E a partir daí, a gente espera obter proposições que sobrevivam aos testes experimentais. Outras áreas do conhecimento não têm esse comprometimento com esse tipo de testagem. Né? Então eu posso ser um filósofo e fazer uma proposição sobre o que é o amor, sobre o que é Deus. Eu não tenho um experimento para contrastar com essa proposição. Mas na física, não. Se eu fizer uma previsão, por exemplo, né, que o Einstein fez. Quando tiver um eclipse, uma estrela que estava atrás do Sol e não poderia ser observada, será observada, porque o espaço-tempo deforma e eu vou poder observar. Essa previsão é testável. Veio o eclipse, aponta o telescópio, estava lá a estrela que não era para ser observada, no ponto onde ele disse que ia estar. Então, a física ela é mais uma tentativa humana de explicar a realidade, mas com metodologias específicas, né, em que envolve, em algum momento,
confrontar com a empiria, ou contrastar com a empiria. E a partir daí ela vai tentando, né, se corrigir, avançar. Ela é uma prática falível, né, ela é cheia de vieses, ela é incerta, mas ela é criada ou ela é construída por uma comunidade que, por meio desses testes e por meio da tentativa de consistência interna, vai fazendo correções, alterações e vai tentando, pelo menos, explicar cada vez mais a realidade. Separar física avançada de básica, eu diria que é um critério subjetivo, assim. Eu, quando falo, por exemplo, nos posts de física avançada, eu estou me referindo à física universitária, né? Então, e aí tem um marco, né, na vida de qualquer aluno de física, que é aprender cálculo diferencial e integral, que é o terror de todo mundo. Então, é um critério totalmente subjetivo meu, né? Quando eu digo física avançada, é física que envolve cálculo diferencial e integral, porque daí realmente a discussão do ensino médio escapa completamente, né? Mas eu entendo, assim, a gente tem... Uma coisa é a gente pensar na importância da física para a educação básica, e aí eu sigo reforçando que é preparar para a cidadania, para essa participação no debate público, para empoderar essas pessoas a participar de espaços que têm decisão importante. Mas de um ponto de vista da física básica, que não necessariamente está preocupada com a solução social, eu diria que sim, tem vários níveis que a gente pode justificar a importância dessa ciência. Primeiro é enquanto produção de conhecimento, né? Assim, é uma tentativa genuína de tentar entender a realidade. Muitas vezes, num primeiro momento, a gente não enxerga aplicação prática para isso, mas que depois venha se consolidar, outras pessoas venham construir. Então, num primeiro momento, a gente não tem a necessidade de se preocupar em resolver um problema do mundo real, porque isso vai aparecer naturalmente no futuro. Mas, para além disso, a física hoje, né, se a gente fosse pensar de um ponto de vista político enquanto nação, a física está nos principais setores econômicos do mundo. Toda a revolução de computação clássica que a gente já conhece foi possível pela física de semicondutores, que é uma aplicação da mecânica quântica. Então, todo celular que a gente tem, notebook, tudo tem semicondutor, que é um resultado da física. E se a gente for olhar para questões contemporâneas, a computação quântica promete ser uma próxima revolução pela qual a gente vai passar. E, de novo, é aí a mecânica quântica na sua forma mais genuína, sendo o motor de uma grande revolução. Isso vai ser importante do ponto de vista econômico, mas vai ser também importante do ponto de vista de segurança nacional. Porque uma área que isso afeta é a área de criptografia, e se você não está preparado para lidar ou se proteger disso, você está com um sistema de defesa cibernético totalmente vulnerável. Então, a gente ter bons físicos, boas físicas no país, produzindo conhecimento, produzindo tecnologia, é uma questão hoje até de segurança. Para além disso, de produção de riqueza e tecnologia, e para além disso, para produção de conhecimento. Eu tenho uma outra pergunta, voltando à produção de conteúdo, interessante esse conceito aí da física, mas aquele pesquisador, agora acho que a gente tem essa proposta um pouco desse programa, ampliar, né? Então, para aquele pesquisador que tem a sua carreira universitária e pensa, né? Será que para mim é ser produção de conteúdo para a internet? O que você diz? O que você... É estranha a palavra conselho, mas quais os conselhos que você dá e como que você faz para preparar o conteúdo para também não perder a qualidade, né? Porque o que a gente vê na internet, às vezes, são conteúdos sem qualidade também, a questão da temática, como ela deve ser discutida, e também não pode se perder também a qualidade, né? Então, como é que você fala para um pesquisador que teria essa vontade e como é que você faz esse processo, né? Para manter a qualidade e não perder dentro do conteúdo. Legal. Essa é uma pergunta excelente e ela tem várias camadas assim também. Hoje eu entendo, olhando para a situação contemporânea no Brasil e no mundo, que nós, enquanto comunidade acadêmica, comunidade universitária, erramos a não entrar antes no debate público. Justamente por talvez estar preocupado com as questões mais epistêmicas, básicas. Parece que talvez conversar com as pessoas, né, com a sociedade, fosse algo de menor validade. E esse é um discurso que ainda existe na universidade, né? A gente tem colegas que vão dizer, não, eu não vou fazer isso, como se fosse uma coisa menor. Quando a gente tem muitos sociólogos da ciência que vão descrever a ciência como um sistema circulatório, e tu tem um elo, que é o elo do laboratório, é ir para o laboratório fazer pesquisa, ou físico teórico resolvendo equações, mas se não tiver investimento, por exemplo, tu não consegue fazer a tua pesquisa, né? Se não tiver bolsa, por exemplo, e aí tu tem as alianças. Tu precisa também convencer teus pares a pesquisar a mesma coisa que tu, que é o que eles chamam de autonomização. E tem um último elo, que é a opinião pública.
se eu tenho uma população que não vê importância na ciência ou na universidade, vai eleger políticos que também não se preocupam com isso. E aí é como se a gente fosse estrangulando o sistema circulatório e matando de fome a própria ciência. Então, em médio e longo prazo, fazer ciência também é buscar alianças, também é buscar autonomização e também é afetar a opinião pública, né? Então, eu acho que a gente precisa, enquanto cientistas, enquanto pesquisadores, se ver como, no momento que eu vou fazer um post no Instagram, eu também estou fazendo ciência, no sentido de estar no sistema circulatório, né? E aí até eu não respondi toda a tua pergunta, eu tinha esquecido de uma parte dela, né? Porque eu me vejo hoje como uma pessoa que faz produção de conteúdo, mas é muito interessante porque, assim, como a minha pesquisa é na área de educação, na verdade, né? Eu sou do Instituto de Física, mas eu sou um pesquisador da área de educação. Eu fui para o Instagram movido pelas questões de pesquisa, né? De olhar para essa esfera da atenção pública e querer participar. E muito do que acontece no Instagram me motiva a pensar em novos problemas de pesquisa também. E isso eu acho que pode ser uma fonte muito rica para pesquisadores de todas as áreas, né? Mostrar, né? Falar com a população no sentido de levar o que a universidade faz, mas também ter uma escuta atenta e sensível para saber que problemas a gente vai trazer para a universidade. E aí eu acho que é uma coisa que a gente tem que amadurecer, eu não sei como fazer ainda, mas a universidade, a gente não pode só ter a ideia de estender o conhecimento para fora, mas como é que a gente se abre enquanto universidade para receber as pessoas e as questões e as demandas dessas pessoas, né? Então, eu diria assim, acho que talvez uma primeira elemento importante é que o cientista, ao fazer produção de conhecimento, se ele quiser, veja isso como parte da sua tarefa também, né, de pesquisador, e talvez vá para esse mundo digital com um olhar de investigação científica também, né, no sentido de pensar o que eu faço que dá certo, o que dá errado, né, e ter alguma metodologia de análise. Com relação a manter a qualidade do conteúdo, é uma coisa super complicada, eu diria assim, não tem uma solução, e eu acho que exige um certo, daí nesse sentido, de disciplina de olhar. Quero falar de mecânica quântica, né? Se fosse falar com um aluno ou com um colega, seria essa equação com esses termos. Isso não vai funcionar. E aí tu tem que começar a fazer testes. E quando tu vai transformando, tu vai didatizando aquilo, naturalmente tu vai perder em rigor ou, né, em grau de abstração. E aí tu tem que ter uma sensibilidade pessoal de dizer o quão disposto tu está em abrir mão desse rigor. Mas, naturalmente, se eu for falar de física e for falar para a população geral, eu vou estar perdendo rigor em algum nível. E quanto de rigor cada um está disposto a pagar e quanto de alcance tu quer chegar, né? Então, hoje vai ter posts no meu Instagram hoje, por exemplo, e até uma coisa que é interessante. Alguns dos posts que têm maior alcance é eu fazendo demonstração de equações super avançadas. Por algum motivo isso dá muito certo, as pessoas gostam de ver, comentam e tal. Então, isso é um post em que eu me sinto tranquilo em fazer, como se estivesse dando uma pequena aula de 2 minutos, fazendo uma demonstração. Tem outros posts em que a gente fala de conceitos. E aí a coisa fica complexa porque você está usando uma linguagem mais popular para falar de algo que deveria ser super abstrato. É isso, sempre vai ter alguma angústia pessoal no sentido de não estar dando o conceito mais preciso. E o que pode se tentar fazer, o que eu faço cheguei na definição que eu vou passar, colocar algum tipo de ressalva, né? Seja na legenda, seja eu mesmo falar, pessoal, olha, isso aqui não é exatamente a definição, mas é uma aproximação, é um modelo inicial que a gente está utilizando. E para saber mais, a pessoa precisa se envolver num curso mais profundo, né? Mas isso é uma questão assim de post a post a pessoa se examinar e tentar ver como que ela pode, de alguma maneira, mitigar, né, os possíveis erros ou possíveis equívocos que aquela versão está passando para as pessoas, né? Natan, pegando o gancho tanto da pergunta da Nicole sobre física quântica, quanto do Marcelo sobre produção de conteúdo, eu queria abordar exatamente essa questão, que é falar para um público geral vai demandar necessariamente simplificar o conteúdo e a linguagem que tu vai usar, né? E isso nem sempre é muito bem visto pela academia. Eu queria saber como é que é a recepção do teu trabalho na academia entre os teus pares. Tem um pesquisador da área de educação que é o Brunner. O Brunner tem uma frase assim emblemática dele que é: a gente sempre pode ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa da forma intelectualmente honesta possível. Né? Então sempre a gente pode, e o Brunner ele propõe um currículo no formato de tu ir revisitando as ideias. Então eu vou falar sobre energia, vou dar uma primeira roupagem para as crianças,
depois eu vou retomar isso no currículo, vou tomar, e aí cada vez mais transformando aquilo em algo mais rigoroso. No Instagram, a gente acaba fazendo, né, essa simplificação, e aí o que acontece? Justamente pensando nisso, né, o que eu quero aqui é chamar a atenção da pessoa para esse fato, explicar alguma coisa, mas sabendo que eu estou perdendo algum grau de rigor em algum nível. Uma coisa que é interessante, nos comentários sempre tem físicos ou outras pessoas fazendo críticas e dizendo, mas não é bem assim, tem uma exceção, ou faltou anotação, em vez de um D era melhor um delta, e aí sempre tem, todos os pontos. Então eu já me acostumei, já relaxei em relação a isso, né? Então, assim, isso tem, e aí eu sempre tento explicar para as pessoas, né? Conversar, olha, é um post de 1 minuto, né? Eu tô tentando chamar a atenção das pessoas para algo. Então, assim, isso de certa forma me incomoda, embora eu tente abstrair, mas isso mostra também, né, isso que a gente vinha falando, né? A academia não comprou a briga ainda de estar na opinião pública. E aí quando a gente vê um colega que está fazendo um esforço, está trabalhando, ao invés de jogar essa pessoa para cima, a gente critica que em vez de um D deveria ser um delta. E às vezes não é nem um erro, é uma opção que a pessoa podia não estar errado, né? Não é uma coisa grosseira, assim. Mas as pessoas preferem criticar. Então eu diria que na rede social eu encontro muitos pares que incomodam, que reclamam, e mais do que inimigos da ciência, são aquele fogo amigo, né? O próprio colega que incomoda. No Instituto de Física da URGS e na URGS eu já vejo um cenário diferente, né? Eu fico feliz de ver que a universidade vem nos últimos anos se preocupando cada vez mais com a prática da extensão e com a prática da divulgação científica. Então, dentro do Instituto de Física, a gente tem vários movimentos, várias iniciativas nas redes sociais, né? O próprio CREF, existe uma página que é o Divulga Física do próprio Instituto de Física, né? Então, existe hoje já um grupo considerável, substancial de pessoas que entendem a importância desse trabalho que a gente vai fazendo e participam, né, e comemoram e incentivam a gente a fazer. Mas certamente não é uma unanimidade, né? Tem gente que ainda vai considerar isso como um trabalho menor e vai se preocupar porque o cara está perdendo tempo fazendo isso, né, ao invés de estar publicando mais um artigo, né? Então, a comunidade ela é heterogênea nesse sentido, né? Mas eu acho que a gente vem ganhando espaço dentro da própria academia, no sentido de pessoas que percebem a importância desse trabalho. Na linha do que a gente conversou até agora e do papel da universidade de popularizar a ciência, de tornar o conhecimento que é produzido aqui cada vez mais acessível, eu também fico pensando na formação desse professor de física que vai atuar lá fora, né? De que forma a gente pode incentivar esse novo profissional a despertar o interesse nessa garotada, né, que está saindo do ensino médio a escolher a área da física. Isso é muito legal. A licenciatura no Brasil, ela vem passando por uma reforma super importante nos últimos anos, e o Instituto de Física e a licenciatura em Física da URGS, ela é talvez um dos modelos nacionais. Posso fazer propaganda do curso, então, também? A gente acabou de ser avaliado pelo MEC, a gente obteve a nota 5, mas não só isso, a gente obteve, né, na minúcia a nota muito próximo a 5, então foi assim um resultado de excelência, né, reconhecido pelo próprio MEC, e justamente porque a licenciatura de Física da URGS, ela se reformou pensando nas últimas políticas públicas que apontam algumas coisas. A primeira delas, no Brasil, historicamente, as licenciaturas seguiam um modelo 2+2, ou 3+1. A pessoa fazia 2 anos de física, eu sei toda a física, agora tu vai para a faculdade de educação e aprende a dar aula. Então ela vê a física de uma forma dura e depois aprende teorias de ensino e aprendizado. Enquanto hoje se entende que desde o primeiro semestre esse aluno tem que estar na escola. Ele tem que conhecer a realidade escolar. Ele tem que estar aprendendo física básica, mas pensando sobre metodologias, pensando sobre o papel da ciência, sobre história e filosofia. E a gente reformou o curso para que isso fosse integrado do início ao fim. Então, é extremamente complexo a questão da formação de professor no Brasil, porque também passa, na verdade, pela própria valorização da carreira docente, né? Porque esse profissional também tem que ter condições de trabalho, de tempo e financeiras para se dedicar e fazer um trabalho, né, sólido, né, nessa apresentação. Mas hoje na URGS, por exemplo, o nosso currículo ele é permeado por disciplinas que integram física e educação. Eu, por exemplo, ministro Introdução à Física, que é uma cadeira de primeiro semestre, onde a gente já trabalha principalmente ferramentas que a gente sabe que dão resultado em combater a evasão, e aí a gente passa por metodologias ativas, história da ciência, questões sociais, e os alunos vão vivenciando essas metodologias, mas mais especificamente, em relação ao que a gente vem conversando, na URGS a gente tem uma cadeira de estágio em espaços não formais. Então, os nossos alunos vão estagiar em museus, vão estagiar em cursos populares, vão estagiar, inclusive, em
projetos de extensão que fazem trabalho nas redes sociais também, já desenvolvendo, né, essa mentalidade, aprendendo a olhar para esses problemas e, de alguma maneira, mobilizar os conhecimentos da física e da formação docente para poder atuar. Então a gente vem trabalhando nessa perspectiva de ter um curso que integre aspectos educacionais, sociais, humanos e física, e também já fazendo com que esse aluno esteja dentro da escola e dentro de espaços não formais, para se preocupar em como poder atuar da melhor forma possível. E aí é muito interessante porque, assim, isso é o que torna a educação tão complexa e tão bonita, porque cada realidade é completamente distinta, né? Então, uma metodologia que eu utilizo numa cadeira de física da URGS, talvez não funcione numa escola de ensino médio, numa realidade completamente diferente. Então, é importante que esse professor ou professora tenha um repertório de conhecimentos, teorias, metodologias, e sensibilidade para diante daquela realidade saber o que pode ser construído, né? Então a solução da educação vem desse encontro, no meu entendimento, de ter o conhecimento técnico, tanto da física quanto da parte educacional, mas de ter uma sensibilidade humana também, de saber como administrar isso dentro da sala de aula. Voltando aos temas espinhosos, né? A gente vê também a questão das teorias quânticas. São temas muito... Talvez está até um passo mais atrás, no sentido de... Parece que é mais a mística da questão do que a ciência, né? E a gente vê que você é um divulgador, tem até o seu livro, né? Na busca do mundo quântico. Aproveita, pode fazer uma divulgação aí da sua publicação, mas como lidar com esse tema que ele parece que está até um pouco mais defasado, a desinformação do que realmente a informação do que são as teorias quânticas, né? Poderia falar um pouco para a gente também sobre isso? Isso é um tema muito legal, é um tema que eu adoro, né? O que acontece, né? Quando a mecânica quântica ela surge no início do século XX, né? Então a gente está comemorando, aliás, a propósito, né? 2025 é o centenário da mecânica quântica. A ONU declarou, né? Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quântica, comemoração ao artigo do Heisenberg de 1925. Né? Então, quando surge a quântica no início do século passado, muitas coisas estranhas aparecem nessa teoria. E os físicos na época não sabiam como lidar e até hoje não sabem muito bem como interpretar a teoria. Isso significa que nós temos boas equações, a gente está muito seguro das equações que a gente tem e das previsões que elas fazem. Se eu fizer um experimento, as minhas equações dizem exatamente o que pode acontecer nesse experimento. A gente repete os experimentos e batem com as equações. O problema está, como é que tu explica o que está acontecendo? O que está por trás desses números? Aí os físicos começam a divergir. E tem fenômenos tão estranhos na mecânica quântica que, principalmente no início do século passado, se imaginou que a consciência entrava de alguma maneira na descrição da teoria. Então esse é um debate histórico que existiu. Passaram-se 100 anos, essa hipótese não venceu, não ganhou força dentro da comunidade. Outras fontes explicativas ganharam maior peso e hoje dificilmente um físico adota essa interpretação do início do século passado. O que acontece? Os livros didáticos que formam os físicos ignoram que houve esse debate histórico. Ninguém conta que isso existiu, né? Então tu pode formar em física e não saber que houve a questão da consciência como uma questão importante. Por outro lado, algumas pessoas pegaram esse debate, que ficou na história, e trazem como se fosse uma verdade científica contemporânea, distorcem isso e digam, não, a mecânica quântica prova que a consciência existe, né, que ninguém nunca afirmou, né? Então, assim, extrapolam ainda a afirmação e pegam algo que é anacrônico. E aí é muito interessante porque, assim, cria um abismo entre comunidades. Porque um físico tradicional que não olhou para a história da física vai responder de forma categórica, consciência não está na jogada. Tu pega um místico, ele vai dizer a quântica provou a consciência. E a história da ciência talvez fosse a ponte para explicar essas questões, né? Então a consciência chegou a ser pensada como um conceito possível, mas isso não ganhou força, né? Então isso foi abandonado. E aí o problema é, principalmente dos anos 90 para cá, né, algumas pessoas pegam essa ideia e passam a vender a ideia de que se você pensar positivo, você muda a sua realidade, porque a quântica mostra o papel do observador, o diálogo é mais ou menos assim. E a quântica não afirma isso, né? Então o que eu tento fazer no Instagram e no livro é contar a história da mecânica quântica, e aí na verdade, né, pegando para os meus pares que são historiadores, né, na verdade ele é um livro de divulgação com elementos históricos. Existem textos históricos rigorosíssimos, né, sobre a história da quântica, e super difíceis de ler por conta disso, né? E a ideia é contar uma narrativa de divulgação
com uma abordagem histórica. E aí eu tento mostrar qual que é a tensão entre a física clássica, a forma clássica de ver o mundo, e as novidades que a quântica apresenta. E aí eu tento posicionar esses problemas, discutir esses conceitos, mas também mostrando as limitações, né? A gente, na mecânica quântica, por exemplo, se eu botar um elétron dentro de uma caixa, é como se ele não tivesse posição nenhuma. Só vai existir o elétron numa certa posição no momento que eu meço. É uma coisa completamente diferente do que a gente está acostumado. Se eu botar uma bolinha de gude numa caixa, eu não sei onde ela está, mas ela está em algum lugar. Um elétron não, é uma outra coisa. Ele não está, ele está numa sobreposição de possíveis posições. E quando eu meço é que tem a posição. Então isso é realmente estranho, a gente não sabe explicar o que isso realmente quer dizer. Então isso é real, isso existe, é assim que a gente entende a teoria quântica. Mas eu não posso disso afirmar que um observador escolhe a sua realidade e que com isso eu posso enriquecer ou encontrar o amor da minha vida ou qualquer coisa desse tipo, né? Então a ideia é criar essa ponte, né? É dizer assim, tem toda uma filosofia que não estão nos livros didáticos, mas não tem nada a ver também com o que o pessoal discute, né, nesse campo místico. Natan, seguindo aí essa questão polêmica, digamos assim, recentemente as gurias do Nunca Vi um Cientista, não sei se tu conhece, elas foram processadas por um post onde elas desmentiam a relação entre vermes e diabetes. Elas perderam inicialmente, isso depois foi revertido, né? Pensando aí nessa conversa sobre mecânica quântica e desmentir uma teoria que já não é mais válida hoje, tu não tem medo, assim, de que alguma coisa aconteça contigo, tentando desmentir algumas questões que são muito difundidas hoje em dia? Eu fui alertado, inclusive, por um colega, né, quando surgiu essa tensão na questão da astrologia, de que eventualmente poderia ser processado pelo post, que inclusive a gente teve colegas que em outros momentos foram processados e tiveram complicações nesse mesmo sentido. Por um lado me preocupa, porque né, se eu for processado, enfim, é uma incomodação e um gasto, né, que a gente não espera, mas eu tenho tido, assim, Natan, tenho tentado ter o cuidado, né, primeiramente, né, de quando eu apresento uma crítica, uma certa interpretação mística, a não expor pessoas individuais. Mesmo quando houve esse post da astrologia em que eu fui atacado diretamente, né, pelos críticos, né, chamando de picareta e coisas assim, eu nunca entrei no mérito desse tipo de debate, né? Nunca xinguei a pessoa, nunca ofendi a honra de ninguém, e sempre tentei manter no campo das ideias. Eu espero que isso me mantenha livre de processos, mas isso mostra, né, de certa forma, quão é absurda a situação em que a gente deixou chegar, né, a ponto da gente ter medo de apresentar a visão científica, correndo o risco de ser, de alguma maneira, sofrer algum tipo de punição jurídica, né, ou financeira, por conta desse tipo de posicionamento, né? E aí eu volto àquela ideia que a gente vinha discutindo, que em parte isso talvez seja culpa, entre muitas aspas, né? Não é culpa assim, mas a gente também participou, né, dessa história de deixar a situação chegar assim. Uma coisa que a gente discute muito no campo da licenciatura, né, na área de História e Filosofia da Ciência, que existem vários filósofos que vão debater: ciência é um conhecimento diferenciado de outras formas de saberes ou não? Essa é uma questão espinhosa filosoficamente também, mas o posicionamento que eu tenho tido, principalmente após a pandemia, a ciência é capaz de dar soluções para problemas muito importantes, né? A gente saiu de uma pandemia que estava matando milhões de pessoas com conhecimento científico. E nesse sentido, ainda que eu possa ter um posicionamento filosófico mais amplo, de querer valorizar a astrologia, por exemplo, acho que é um direito da pessoa, a gente tem que dar liberdade intelectual para todas as pessoas, eu acho que isso o debate público é bem-vindo, mas a gente não pode esquecer que o conhecimento científico tem, historicamente, dado respostas substanciais a problemas relevantes. E aí a gente pelo menos deveria ouvir a comunidade científica, né, com uma certa atenção. Eu sempre defendo, isso é uma questão política, né, da educação em ciências, que a gente tem que valorizar a autonomia política de todo mundo, as pessoas têm que ter o direito de se posicionar sobre qualquer tema. Mas aí vem a importante de ter uma decisão bem informada sobre aquilo que está sendo colocado. Se a pessoa quer continuar acreditando em astrologia, sabendo essas coisas todas, é um direito dela, ela segue em frente. Ou, se eu quero acreditar que o poder do pensamento vai mudar a minha realidade, pense, é um direito da pessoa fazer isso. Mas ela tem que saber que mecânica quântica não faz essa previsão. Não existe uma equação que mostre como é que tu faz para ficar rico ou para mudar de vida. Se ainda assim quiser acreditar, né, então a pessoa
segue o baile, né? Então é isso, assim, eu tenho feito esse trabalho, eu tento evitar o embate mais extremo. Esse caso até da astrologia era uma brincadeira, que aí ganhou essa proporção que eu não esperava, mas de certa forma quando eu penso sobre isso, daí vem uma questão de dizer assim, olha, se for para ser processado falando a verdade e o que a gente acredita, então que seja processado. Prefiro perder falando o que eu acredito do que talvez ficar em silêncio, né? E assim como o caso que tu comentou e de outros divulgadores da ciência, eu acho que a gente chegou num ponto de ter pessoas indignadas o suficiente, dispostas a ter essa incomodação, para evitar que chegue um momento em que a gente seja impossibilitado de falar de ciência, né, dependendo do rumo político do país, né? Então, acho que é um risco que vale a pena existencialmente correr. Ouvindo tu falar sobre isso, me vem muito à mente o papel da universidade na promoção da comunicação pública, em especial da ciência, né? E esse lugar que a gente se encontra muitas vezes colocado aqui, levantado, de que o pesquisador, a pesquisadora não quer sair dos muros da universidade para apresentar o seu conhecimento. Então, acho que se torna muito esclarecedora essa nossa conversa do ponto de vista de onde está hoje o lugar da universidade para transformar a sociedade e a gente retomar conceitos da verdade que já estavam sacramentados. E aí a gente tem um canal como o teu que tenta realmente usar através da ciência dura um espaço para que as pessoas se conscientizem, se tornem mais críticas sobre o que é a ciência, o que é a verdade. No teu canal tem alguns posts que vocês desmistificam, né, algumas questões. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. De que forma a física tem sido usada de maneira equivocada? É interessante, assim, pegando só esse primeiro gancho do que tu estava comentando, e aí, de certa forma, uma questão que tu tinha feito antes também, né? Eu acho que a universidade e as instituições acadêmicas, elas vêm, né, elas são pontos onde a gente tem como referência nos meios virtuais, mas a forma de comunicação que as instituições têm pensado não acompanham como as redes sociais têm agido. E aí é um ponto, né, para se pensar dentro da universidade, de outros órgãos, Sociedade Brasileira de Física, enfim, outras sociedades, que é, se a gente mantiver uma comunicação institucional nos mesmos métodos, né, que a gente sempre manteve, a gente não consegue alcançar essas mesmas pessoas, né? A gente precisa entender a linguagem do Instagram, do YouTube, do TikTok, para saber como chegar nessas pessoas, porque senão não chega nas pessoas também. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente, como que a universidade vai se pensar enquanto imagem, né, para conseguir alcançar as pessoas. Do ponto de vista da mistificação da física, eu diria que hoje é a mecânica quântica o grande carro-chefe dessa distorção, mas a gente encontra ao longo da história da física vários casos, né? E o professor Fernando Lang, que sempre esteve à frente do CREF, está à frente do Pergunte ao CREF, que é o Centro de Referência para o Ensino de Física, tem inúmeros posts que ele mostra, por exemplo, não me lembro se é em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul, tinha uma empresa que alegava ter um moto perpétuo. Então, um motor que produziria energia de forma contínua, né, sem precisar injetar nenhum combustível a mais, eficiência de 100%, aquilo estaria lá, né? Então, sempre houve mitos, né, sobre a física, e aí a gente pode voltar atrás no tempo, por exemplo, existiu uma época, uma forma de tratamento chamado mesmerismo. O mesmerismo consistia em levar pessoas para grandes ímãs, e eles entendiam que a doença seria fruto de um desalinhamento magnético do corpo. Então a pessoa estava com dor no pé, ela ficava lá com o pé em cima do ímã, horas até carregar as baterias e voltar. Então isso vinha de uma ideia, por exemplo, de energia vital, né, e que o eletromagnetismo, de certa forma, poderia explicar. E nunca houve, né? Isso nunca se consolidou, não tem resultado experimental nenhum. Então, assim, ao longo do tempo, a física sempre esteve envolvida em mistificações, né? E muitas vezes de forma genuína, no sentido de quando era uma área que estava surgindo, ninguém sabia, será que o eletromagnetismo está por trás da saúde, da vida ou não, né? E até que, claro, isso acaba sendo, fica batido, está errado, fica para trás, e algumas pessoas seguem usando como se aquilo fosse verdade ainda, né? Esse que é o problema. Hoje a gente sabe que botar a mão em cima de um ímã não vai melhorar a tua saúde. Então, se alguém faz isso hoje, daí já é diferente de fazer isso há 100 ou 200 anos. Então, nesse sentido,
desde questões de motores que são super eficientes, ou alguns outros fenômenos assim que são distorcidos, né, ou da própria mecânica quântica. Tu encontra muita gente, muito curso sobre como a pessoa pode mudar sua vida ou se curar. Tem coisas que são muito delicadas, né? Prometer para uma pessoa que ela pode se curar de uma doença muito grave, porque a mecânica quântica subsidiaria esse tipo de transformação, né? Você está trazendo uma roupagem científica, alegando que a teoria mais bem sucedida da física permitiria que ela se curasse, e ela não faz isso. Então é muito delicado fazer isso, né? Então a importância da gente ocupar esses espaços, às vezes tem gente que diz assim, pô, né, cara chato, sei lá, né, que lá vem o chato falar, querer combater, mas não é por chatice, não é por arrogância, não é por orgulho, é pela necessidade da gente ter um debate público mais maduro. E aí, voltando à questão da astrologia, de novo, as mesmas falácias que tu pode usar para defender a astrologia, tu pode acabar utilizando para uma terapia quântica. Tu pode acabar utilizando para defender que não existe mutação climática. Tu pode acabar utilizando para dizer que vacina causa autismo. Então, algo que é aparentemente inofensivo, na verdade, esconde uma forma de racionalidade que pode ser muito danosa. E aí, o ponto é, se a gente traz isso à luz, né, a gente consegue, de alguma maneira, avançar no debate, deixar um debate mais maduro. E aí, de novo, se a pessoa quer continuar acreditando, né, que vai poder se curar pela força do pensamento, ela sabe exatamente onde ela está pisando e o que subsidia isso e o que não subsidia, né? Então, eu acho que esse é o grande papel da universidade, né, e dos físicos, de uma forma geral. A minha pergunta é sobre os alunos, os seus alunos de graduação, como que eles olham o seu trabalho, como é que eles olham esse trabalho, vamos dizer assim, paralelo, mas que não é paralelo, né? Esse outro trabalho seu, são motivados, o que eles acham? Qual que é a impressão que os alunos de graduação têm? Para eles é mais fácil também aprender, sabendo desse outro acesso, outra forma de divulgar o conteúdo, né? Como é que seus alunos veem? Tu diz especificamente sobre a questão da divulgação científica. Sim, assim. Sim. De ter um Instagram, um professor que tem um Instagram, vamos dizer assim, né? Um então canal. Não sei o que eu não sei muito bem o que ele... Assim, porque daí tem os meus posts pessoais, né? Mas tem os posts do CREF e os posts que eu faço em parceria com o CREF. Então, assim, só explicando, né? O CREF, que é esse centro de referência, ele tem vários braços. Um braço é o Pergunte ao CREF, que é um programa feito pelo professor Fernando Lang, segue na liderança do Fernando Lang. Fernando Lang foi premiado pela Sociedade Brasileira de Física por isso, em que as pessoas, desde a época que não existia Instagram, mandavam perguntas, o Lang ou ele mesmo respondia, ou ele passava para algum especialista no tema, a pessoa escrevia um texto e ele publicava. O Pergunte ao CREF é um dos maiores casos de sucesso, eu acho, de divulgação científica do Brasil, porque tu tem pessoas de todas as áreas do conhecimento, pessoas sem formação superior, fazendo perguntas, né, sobre as mais diversas coisas e tendo ali a resposta dada por um especialista. Então isso é um braço do CREF que sempre existiu. Existe também os textos de apoio ao professor, que é o professor Marco Antônio Moreira, a professora Eliane Veit, que seguem até hoje produzindo materiais, né, publicando textos sobre isso. E existe o Instagram do CREF, no qual os alunos, e eu e outros professores participam. Então, muitos dos alunos da licenciatura, por meio do CREF, acabam também fazendo postagens de divulgação científica. Então, isso é uma coisa muito legal do Instituto de Física da URGS, que tem que ser valorizado, que sempre houve essa preocupação com divulgação científica, ou com acesso às escolas, ou com chegar até as pessoas. Existem vários outros, né, movimentos anteriores. Então, eu acho que, de alguma maneira, a comunidade escolar, a comunidade dos alunos, de alguma maneira já está acostumada com a ideia de ter professores atuantes na sociedade. Eu acho que a coisa do Instagram, ela cria uma coisa um pouco diferente, porque, né, tu tem ali, mistura um pouco, tu sempre acaba misturando um pouco da tua vida pessoal, né, tu acaba mostrando um pouco da tua vida pessoal, então tu fica um pouco mais público, talvez, do que o normal, mas eu acho que, no geral, o pessoal gosta, assim, eu acho que, no geral, alguns alunos participam por meio do CREF, e isso é uma coisa interessante, eu não sei te dizer sobre os alunos em si, mas quando eu vou mesmo em eventos acadêmicos, o próprio trabalho no Instagram passou a ser citado. Antes o pessoal falava, cara, é doutor nisso, não sei o quê. Agora, a primeira coisa, tem 45 mil seguidores, ninguém fala mais do meu doutorado, né? Então, daí, tipo, isso acabou virando uma referência, assim, né? Porque, enfim, é isso. Eu acho que, além de ser uma oferta para a sociedade,
isso nos cria um know-how também, né, de aprender como lidar com esse novo mundo, né? Natan, eu vejo que no perfil do CREF, no teu, vocês fazem collab, né? Alguns posts, eles não são científicos, eles são mais assim, de gracinha. Um exemplo é aquele onde tu fala assim, agora tu vai me conhecer de verdade. E aí o aluno diz, então não vai estudar. E aí tu começa a falar sobre quem tu é, a tua vida pessoal. Eu queria saber se faz parte da estratégia de vocês, eventualmente, sair um pouco do post científico para conseguir mais alcance, porque as redes sociais também funcionam a partir de memes e de conteúdos descontraídos. Essa foi uma estratégia que a gente adotou muito recentemente. Então, são 3 anos, e dos últimos 2 anos e meio eu relutei em entrar nesse tipo de conteúdo. Mas é isso, eu acho que a gente que é professor, a gente tem essa coisa de a gente querer dar aula. Quer dar aula, quero explicar. E o Instagram não funciona assim. E a gente tem que entender que no Instagram a gente tem que captar a atenção das pessoas. Então, o que os entendidos das redes sociais falam é de um funil, né? Tu precisa ter posts que são engraçados e que isso faça com que o alcance seja muito grande. Então, muita gente passa a conhecer que existe um professor Natan no Instituto de Física. E aí tem um segundo conjunto de posts que é um pouco mais denso e um terceiro conjunto que pode ser super denso. Diminui o alcance e entrega mais em termos de conteúdo, né, de conceitos e tudo mais. Então a gente entendeu nos últimos meses que é fundamental, se a gente quiser alcançar mais pessoas, a diversificar esse tipo de linguagem e de conteúdo. Então a ideia é cada vez mais mesclar, né, conteúdos mais densos com posts mais engraçados para tentar alcançar mais pessoas. Natan, eu vi uma fala tua que me sensibilizou, que é como ver beleza na física. Uhum. E tu diz assim, é possível ver um senso estético na física. Eu só consigo imaginar aquele quadro gigantesco cheio de fórmulas que eu não entendo nada. Então assim, como ver beleza na física? Essa pergunta é muito legal e a gente fez um post, né, recente sobre isso. Eu digo isso bem, é um vídeo do YouTube, eu digo isso bem no final do vídeo. A gente tinha uma professora de equações diferenciais na URGS e ela terminava a aula assim, depois do quadro cheio de equações. Ela dizia, como pode alguém não estudar matemática? Isso aqui tem coisa mais bonita do que isso. E a graça da coisa, né, é às vezes assim, tu pega uma teoria que começa com uma equação super abstrata, super genérica. Tu olha para aquilo não te diz nada. E tu bota algumas condições, eu quero explicar como é que vai evoluir um sistema, né, sei lá, pode ser algo até muito simples, né? Um exemplo que eu dou no post é, eu tenho um sistema massa-mola, um sistema que oscila, e eu boto uma força que oscila com a mesma frequência que a frequência natural. A amplitude do sistema começa a ficar cada vez maior. Isso é o que a gente chama de ressonância. Quando se escreve a segunda lei de Newton e bota uma força com aquele seno, né, que dá essa força harmônica, naturalmente tu resolve as equações e sai uma solução que tu enxerga na solução exatamente a ressonância acontecendo. No início, quando tu lê a primeira linha, tu não vê que aquilo ia aparecer, e aquilo aparece naturalmente, né? Então, isso dá um senso assim de uau, funciona, né? Então, eu acho que a física ela é muito bonita, porque, primeiro, funciona, isso é incrível, como que a matemática funciona ao descrever a realidade. Eu acho que isso é a coisa mais surpreendente da gente chegar, e a gente vai se surpreendendo sempre. E outra coisa que eu acho muito bonita na física é, cada vez mais, e esse é um dos objetivos da física, uma lei muito abstrata, uma equação, descreve coisas muito diferentes. Né? Então, só para fechar, existe um princípio que é o princípio de mínima ação. Tudo que se mover no universo vai ter uma trajetória que a grandeza, que se chama ação, vai ter o menor valor possível. Se ela fizesse qualquer outro movimento, a ação daria maior do que a trajetória real. E aí tu pega movimentos muito distintos e todos eles obedecem um único princípio. Então isso também é uma coisa que causa um impacto, né? Alguma coisa de verdadeiro tem que ter, né? Porque funciona muito bem. Então acho que isso é a principal beleza, assim. Então eu queria agradecer muito pelo Natan ter aceitado o convite, né? Tão prontamente, tão rapidamente para estar aqui com a gente, aos meus colegas jornalistas Tati e Marcelo por estarem aqui. Deixamos aqui um conteúdo muito legal, falando de uma maneira harmoniosa, divertida e didática sobre física. Muito obrigado e tchau, tchau. Valeu, obrigado.